Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de uma das mentes assim mais provocadoras da ciência do século XX, o Marvin Minsky. A fonte que a gente tem aqui é a transcrição de uma palestra dele e, olha, é um material denso. Ele vai da origem do universo até os paradoxos da inteligência artificial. A nossa missão aqui é tentar desvendar esse raciocínio dele que tem um jeito único de conectar áreas que parecem não ter nada a ver uma com a outra. Sim, e essa é a chave para entender o Minsky. Para ele, não tinha uma parede separando cosmologia, física quântica, psicologia e IA. Eram todas, peças do mesmo quebra-cabeça, sabe? Que é como sistemas complexos funcionam. E a ferramenta que ele acreditava ser essencial para montar tudo isso era a ciência da computação. E não só como tecnologia, mas como um jeito novo de pensar. Então, vamos começar pelo maior quebra-cabeça de todos. Logo de cara, ele ataca uma das perguntas mais antigas da filosofia. Por que o universo existe? E a resposta dele é, basicamente, que a pergunta em si não faz sentido. É uma jogada de mestre em lógica. Ele argumenta que o verbo existir significa, na verdade, ser parte do conjunto de coisas que estão no universo. Então, quando você pergunta o universo existe, você está perguntando o universo é parte do universo? É uma frase que se anula, sabe? Uma tautologia, não leva a lugar nenhum. Certo, é um beco sem saída linguístico. Mas, se a pergunta não faz sentido, qual é a alternativa que ele oferece? Ele não pode simplesmente deixar esse vácuo, né? Não, de jeito nenhum. E a alternativa dele é fascinante e bem mais estranha. Ele nos pede para abandonar a ideia de um universo que foi criado e pensar nele como uma entre infinitas computações possíveis. Ele constrói isso com uma analogia em 3 passos. Ok, vamos lá. O primeiro passo é fácil de imaginar. Pensa num mundo simulado dentro de um supercomputador, com seres inteligentes vivendo lá dentro. Para eles, aquele universo é tudo que existe. Eles não têm como saber que são só código rodando numa máquina. Certo, hipótese da simulação. A gente já viu isso em filmes, livros. Mas essa ideia sempre me pareceu um pouco ficção científica demais. O que o Minsky faz para tornar isso um argumento filosófico mais sério? E aí que vem o segundo passo, que é o pulo do gato. Agora imagina que um programador escreveu todo o código para essa simulação. Todas as leis da física, as condições iniciais, mas o programa nunca foi executado. O computador está desligado. Peraí, se o programa nunca rodou, então nada aconteceu, o mundo simulado não existe, certo? Do nosso ponto de vista, não. Mas a lógica do programa, o código em si, ainda determina com perfeição tudo o que aconteceria se ele fosse executado. Cada interação, cada colisão de partícula, até os pensamentos dos seres simulados já estão implícitos na estrutura matemática do código. A realidade daquele universo está toda contida ali, no estado potencial. Entendi. A realidade não é a execução, mas a própria informação, a lógica. É uma ideia bem abstrata, né? E qual é o passo final? O passo final é o mais radical. O Minsky diz: esquece o computador, esquece até o programador que escreveu o código. Pensa só na possibilidade matemática pura de uma computação como essa. Existe um espaço infinito de todas as lógicas e regras possíveis. A grande maioria dessas computações, vamos dizer assim, seriam caóticas, instáveis, desapareceriam num instante. Mas algumas poucas, como a nossa, teriam as leis certas para serem estáveis e duradouras. Exatamente. O nosso universo seria só uma dessas possibilidades matemáticas que, por acaso, tem as propriedades que permitem a formação de estrelas, de planetas e, eventualmente, da gente. Então não tem um porquê, a gente simplesmente está aqui porque a gente está dentro de uma das poucas computações estáveis o suficiente para que a pergunta "por que estamos aqui?" pudesse ser formulada. E essa ideia de estabilidade é o gancho perfeito para o próximo ponto, que, para mim, foi a parte mais surpreendente da palestra. A gente sempre ouve falar do princípio da incerteza na mecânica quântica, né? A ideia de que o mundo subatômico é aleatório, imprevisível. O Minsky diz que os físicos focaram tanto nisso que esqueceram do oposto, que ele chama de princípio da certeza. É uma inversão de perspectiva total.
A narrativa popular é que o mundo quântico é esse lugar estranho, instável, um caos de probabilidades. Minsky argumenta que a verdade é o contrário. A teoria quântica é a razão pela qual o nosso mundo, o mundo macroscópico, é tão incrivelmente estável. Como assim? Se a base é incerta, como o resultado pode ser certo e estável? Isso parece contraintuitivo. O exemplo que ele usa é perfeito. Uma molécula de DNA. Se você tentasse descrever um átomo usando a física clássica, a de Newton, seria um desastre. Os elétrons, ao orbitarem o núcleo, estariam irradiando energia o tempo todo. Perderiam velocidade e, em uma fração de segundo, eles colapsariam no núcleo. Nenhum átomo seria estável. Ou seja, no mundo clássico, a matéria como a gente conhece não poderia existir? Não poderia. Mas a mecânica quântica impõe regras rígidas. Ela diz que os elétrons só podem existir em níveis de energia específicos, em órbitas discretas. Eles não podem simplesmente espiralar para a morte. Para pular de um nível para o outro, é preciso uma quantidade exata de energia. Essa rigidez, essa quantização, é o que ele chama de princípio da certeza. É por causa dessas regras que uma molécula de DNA, que é uma estrutura de uma complexidade absurda, pode manter sua forma e sua informação intacta por bilhões de anos, mesmo em temperatura ambiente. Então, a complexidade da vida não existe apesar da estranheza quântica, mas por causa dela. É a certeza das regras quânticas que permitiu que a informação genética fosse preservada, transmitida, possibilitando evolução. Essa ideia vira tudo de cabeça para baixo. Completamente. Sem a certeza quântica, o universo seria só uma sopa de partículas sem estrutura alguma. A estabilidade que permite que a gente exista é um presente direto do mundo quântico. Essa ideia de que a gente precisa das ferramentas conceituais certas para entender a realidade é um tema que percorre a palestra toda, né? E ele aplica essa mesma lógica para analisar outra área, a psicologia. Ele faz uma pergunta muito provocadora. Sim, ele pergunta por que a física deu um salto gigantesco de Galileu e Newton em diante, enquanto a psicologia ficou praticamente estagnada por mais de 2000 anos, desde Aristóteles até o final do século XIX. Não é como se não houvesse gênios pensando sobre a mente humana nesse período todo. E a resposta dele não é falta de inteligência, mas sim falta das ferramentas certas. É isso. Precisamente. A física teve sucesso porque os fenômenos que ela estudava, lá no início, podiam ser descritos por um número muito pequeno de leis elegantes. Pensa nas leis de Newton. Minsky diz que geralmente são menos de 10 regras interagindo. A matemática tradicional, com equações e tudo mais, é a ferramenta perfeita para modelar esse tipo de sistema. Já o cérebro é o oposto. Não são 10 leis, são centenas, talvez milhares de processos diferentes, redes neurais, mecanismos de memória, sistemas emocionais, tudo isso interagindo de maneiras complexas e às vezes até contraditórias. A matemática de antes simplesmente não tinha vocabulário para descrever isso. Tentar entender a mente com as ferramentas de Newton era como tentar construir um arranha-céu com martelo de pedra. O exemplo que ele dá do Jean Piaget é genial nesse sentido. Nos anos 30, o Piaget revolucionou a psicologia do desenvolvimento só observando os 3 filhos dele brincando com copos d'água e fileiras de doces. E a pergunta do Minsky é, por que ninguém fez isso 2000 anos antes? A tecnologia, copos e doces, já existia. A resposta para ele é que a cultura não possuía a ideia fundamental de que a mente poderia ser um tipo de mecanismo. A ideia de que processos de pensamento, como a conservação de número ou de volume, poderiam ser decompostos, analisados e que eles se desenvolviam em estágios. Essa forma de pensar não existia. Faltava o sistema operacional conceitual para sequer formular as perguntas certas. Isso me faz pensar que ferramentas será que faltam para a gente hoje para entender, sei lá, a consciência? Talvez a gente esteja olhando para ela com as ferramentas erradas, assim como os filósofos antes do Piaget. É uma excelente pergunta. E para o Minsky, a grande revolução, a chegada da nova caixa de ferramentas,
foi a ciência da computação. E ele é muito claro sobre isso. A importância não é o computador de silício, a máquina. É a ciência da computação como uma nova linguagem para pensar sobre complexidade. De repente, a gente tinha um vocabulário que nunca existiu antes. Conceitos como? Como algoritmos, estruturas de dados, subrrotinas, processamento paralelo, memória cache, redes neurais, redes semânticas. Essas não são só palavras técnicas, sabe? São conceitos poderosos para descrever como um sistema complexo pode organizar e processar informação. Pela primeira vez, a gente tinha um andaime para começar a construir teorias sobre a mente que fossem mais do que só metáforas vagas. E falando nessas ferramentas, isso nos leva direto para a área do Minsky, a inteligência artificial. A história que ele conta sobre o começo da IA é fascinante, porque começa como uma história de sucesso avassalador que, paradoxalmente, levou a um tipo de fracasso. Sim, nos anos 50 e 60, os pesquisadores de IA miraram no que era considerado o auge da inteligência humana, e os resultados foram impressionantes. Ele menciona um programa que conseguia provar teoremas de geometria euclidiana no nível de um bom aluno de ensino médio. E não só isso, né? Um programa de integração simbólica em cálculo que era tão bom que tirou a nota máxima, um A, no curso do MIT. Eu me lembro de suar frio com essa matéria na faculdade. A ideia de um computador dominar isso nos anos 60 é de explodir a cabeça. E tem mais. Criaram um programa que resolvia problemas de álgebra a partir de enunciados em inglês. Aqueles word problems que são um pesadelo de todo estudante, sabe? Se o trem A sai da cidade X a tal velocidade, o programa lia o texto, extraía as equações e resolvia. Era visto como mágica. Ok, então o campo estava voando alto. Eles estavam resolvendo problemas que eram o símbolo da inteligência. Mas é aí que vem a virada na história. Minsky diz que todo esse sucesso em tarefas de gênio era, na verdade, um beco sem saída. Por quê? Porque esses programas eram o que a gente poderia chamar de gênios idiotas, sabe? Eram super especializados e incrivelmente frágeis. O programa que tirava A em cálculo não fazia a menor ideia do que era um triângulo. O programa de geometria não sabia resolver uma equação simples. Eles não entendiam absolutamente nada do que estavam fazendo. Eram só manipuladores de símbolos muito sofisticados dentro de um domínio minúsculo. Não tinham nenhum conhecimento de mundo. E foi aí que o Minsky e outros perceberam que estavam subindo a montanha errada. Exatamente. Ele diz que o campo precisou regredir, no bom sentido. Eles pararam de tentar construir esses gênios isolados e começaram a fazer uma pergunta muito mais difícil e muito mais fundamental. Como a gente pode fazer um programa que tenha o senso comum de uma criança de 5 anos? Uau! Trocar um gênio da matemática por uma criança. Parece um passo para trás, mas na verdade o desafio é muito maior. Infinitamente maior. Uma criança de 5 anos consegue entender o mundo físico, consegue argumentar, aprender com poucos exemplos, transferir conhecimento de uma área para outra. Ela entende que se você empilhar blocos, eles podem cair. Ela sabe que não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Esse conhecimento vasto e flexível, o senso comum, se mostrou um problema muito mais profundo. Quais eram os problemas específicos que apareceram quando eles tentaram modelar esse senso comum? 2 grandes problemas que ele menciona são o problema da atribuição de crédito e a transferência de conhecimento. O primeiro é, se seu cérebro executa 1000 processos para você pegar um copo d'água e você consegue, qual desses 1000 processos foi o responsável pelo sucesso? Como o cérebro aprende o que funciona no meio de tanto ruído? E a transferência é aquilo. Se uma criança aprende a empilhar blocos de madeira, ela pode usar parte desse conhecimento para empilhar livros ou latas. Os sistemas especialistas dos anos 60 e 70 eram ilhas. Nada do que aprendiam servia para outra tarefa. Dá para sentir a frustração na escrita dele. Ele lamenta que, na época, enquanto o mundo todo despejava recursos para criar centenas de milhares desses sistemas especialistas para tarefas específicas, ele só conseguia encontrar uma dúzia de pesquisadores no mundo inteiro trabalhando no problema que ele via como central, o do senso comum. Sim, a busca pelo brilhantismo de fachada ofuscou a busca pela compreensão fundamental. Era mais fácil e, bom, mais vendável criar um programa que diagnosticava uma doença
do que um que entendesse por que não se deve usar uma corda para empurrar um objeto. Juntando tudo isso, do universo à mente à IA, a grande linha que conecta todas as ideias do Minsky parece ser a importância crítica das nossas ferramentas conceituais. Nossa capacidade de entender qualquer sistema complexo é limitada pela linguagem e pelos modelos que a gente tem para pensar sobre ele. Perfeito. Para ele, a ciência da computação não foi só mais uma tecnologia. Foi uma revolução no pensamento. Um novo andaime que, pela primeira vez na história, nos deu uma chance real de construir teorias sobre o funcionamento da mente que são testáveis, precisas e que vão além de meras metáforas. Isso me deixa pensando sobre o estado da inteligência artificial hoje. A gente está cercado por modelos de linguagem gigantes que escrevem, conversam, geram arte. Olhando para isso, será que a gente está finalmente chegando perto daquele senso comum que o Minsky tanto buscava? Essa é a pergunta de $1 trilhão, não é? E é o pensamento perfeito para a gente encerrar. Por um lado, a capacidade desses sistemas de manipular a linguagem e sintetizar informação é algo que o Minsky mal poderia sonhar. Mas, por outro, a questão fundamental permanece. A gente está construindo IAs que realmente entendem o mundo de forma flexível, como uma criança, que tem um modelo causal de como as coisas funcionam, ou a gente está só construindo versões exponencialmente mais poderosas daqueles especialistas dos anos 60, mestres na manipulação de padrões estatísticos, mas sem um pingo de compreensão real por baixo de tudo. A linha é muito tênue e a pergunta sobre o que significa entender de verdade, que o Minsky colocou no centro do debate, continua tão relevante e sem resposta hoje quanto era naquela época.